Olá, meu nome é Suzana e eu sou aluna do curso de Matemática da PUC Minas. Nessa videoaula, vamos resolver uma questão do Enem de Matemática. Mas antes de falarmos sobre a questão, acho importante comentar um pouquinho as matérias envolvidas. Por isso, falaremos primeiro das medidas de tendência central, depois média aritmética ponderada e depois vamos resolver a questão. As medidas de tendência central são valores que representam e caracterizam um determinado conjunto de dados. Vamos falar primeiro da média aritmética simples. Ela é a divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Exemplo, determine a média dos números 7, 25, 9 e 33. Então a gente soma os números dados, 7 mais 25 mais 9 mais 33, e divide pela quantidade de números somados, que é 4, já que temos 4 números. O resultado, 18,5, é a média desses números que foram dados. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a moda, que é o valor observado com mais frequência no conjunto de dados. Exemplo, em um torneio de futebol, o time de João fez em 10 partidas a seguinte quantidade de gols: 1, 3, 5, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 6. Qual é o número que aparece mais vezes nesse conjunto? É o 2, né? Ele aparece ali 4 vezes. Então, nesse exemplo, a moda é 2 gols, pois o número que aparece mais vezes é o 2. Outra medida que a gente tem que é muito utilizada é a mediana. A mediana indica exatamente o valor central de um conjunto de dados quando estão organizados de forma em que a ordem seja crescente ou decrescente. Exemplo, Júlia tirou as seguintes notas nas provas de matemática: 5, 4, 7, 3 e 9. Então a gente coloca esses números em ordem crescente ou decrescente, aqui eu coloquei crescente, e olha o número que está exatamente no meio. Nesse caso, o 5 é a nossa mediana. Mas e se a quantidade de números fosse par? No exemplo anterior foi ímpar, então era só olhar quem estava no meio. Mas se for par, não é bem assim. E agora o que a gente faz? Bom, vamos supor que tem um número 10 ali depois do 9. Temos agora 6 números. Então a gente coloca esses números em ordem crescente ou decrescente, soma os dois valores que estiverem no meio, que seriam 5 e 7, e divide o resultado por 2. Nesse caso, a mediana seria 6. Agora vamos falar da média aritmética ponderada. A média ponderada considera a importância de cada uma das informações presentes em uma lista ao atribuir um peso para elas. Eu sei que parece difícil de entender, mas no exemplo vai ficar mais fácil. Exemplo: observe as anotações feitas pela direção de um time de futebol a respeito dos gols marcados por seus atacantes e responda: qual é a média de gols por partida marcados pelos atacantes desse time? Então, Paulo, em 2 partidas, fez 3 gols, César, em 3 partidas, fez 3 gols, Gustavo, em 4 partidas, fez 5 gols e Miguel, em 2 partidas, fez 4 gols. De acordo com a fórmula, a gente multiplica cada valor n pelo seu respectivo peso p. Depois a gente soma esses produtos e, por fim, divide o resultado pela soma dos pesos. Então, pelo exemplo, os pesos são as partidas. Então, a gente multiplica o peso 2, que são as partidas de Paulo, por 3, que são os gols que ele fez nessas partidas. Aí a gente faz isso para os outros atacantes e soma os resultados. Então, temos depois 3 vezes 3, mais 4 vezes 5, mais 2 vezes 4, e tudo isso deve ser dividido pela soma dos pesos, ou seja, 2 mais 3 mais 4 mais 2. Resolvendo os produtos, vamos ter 6 mais 9 mais 20 mais 8, dividido por 11. Isso vai ser 43 sobre 11, que dá uma média de 3,9 gols por partida. Agora vamos para a nossa questão 175 do Enem de Matemática, caderno amarelo. Uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação do faturamento de suas filiais, considerando a média de faturamento mensal em milhão. A matriz da rede paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média de faturamento mensal M, conforme apresentado no quadro. Então, vai ganhar a comissão 1 quem fizer uma média de faturamentos maior ou igual a 1 milhão e menor que 2 milhões. Vai ganhar a comissão 2 quem fizer uma média de faturamentos maior ou igual a 2 milhões e menor que 4 milhões. E por aí vai para as outras comissões. A questão também fala que um supermercado da rede obteve os faturamentos num dado ano, conforme apresentado no quadro. Então, esse supermercado teve faturamento de 3,5 milhões em 3 meses, 2,5 milhões em 2 meses e por aí vai. Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam que receberão no ano seguinte a comissão de tipo, e aí temos as opções. Ele está querendo a média, já que a comissão depende da média de faturamento. A gente vai utilizar a média ponderada porque ela cabe mais nessa situação. A quantidade de meses vai representar os nossos pesos, aplicando a fórmula 3 vezes 3,5, mais 2 vezes 2,5, mais 2 vezes 5, mais 4 vezes 3, mais 1 vezes 7,5, tudo isso vai ficar dividido pelo somatório de pesos, 3 mais 2 mais 2 mais 4 mais 1. Como resultado dos produtos, vamos ter 10,5 mais 5 mais 10 mais 12 mais 7,5 dividido por 12. Então, 45 dividido por 12 dá 3,75. O 3,75 está entre 2 e 4 milhões, então o supermercado vai receber a comissão do tipo 2, ou seja, a letra B. Essa foi a videoaula, obrigado por assistir e espero que tenham gostado.